Eu creio que esse é o segredo. O segredo é a gente ter bem firmes as estacas, bem amarradas as cordas, porque as cordas vão esticar. Amém? Prepare-se para tempos em que as cordas vão esticar. Por isso as estacas têm que estar bem firmadas. E hoje eu vim aqui para bater na cabeça da estaca. Porque desde que essa congregação começou, eu acompanho o que Deus tem feito aqui desde o início, desde quando esse lugar foi sonhado. Eu sei que muitas coisas aconteceram e às vezes muita gente pensou que quase que não ia virar. Mas Deus estabeleceu aqui uma estaca. E eu queria dizer uma coisa para vocês. O que está sendo firmado por Deus aqui nesse lugar, o que Deus levantou para ser revelado através da vida de vocês nesse lugar, não diz respeito só a esse bairro, não diz respeito só a essa cidade, não diz respeito só a esse estado, não diz respeito só a esse país. Amém? Porque como uma chama que não se apaga, isso vai ser levado para iluminar realidades onde vocês nem imaginam. Amém? Queria apresentar para vocês meu amigo, estou quase igual o Erasmo Carlos aqui, o Roberto Carlos, o meu amigo Roberto Carlos, então meu amigo Gilbertinho está aqui comigo hoje e está me visitando, passando um tempo lá em casa, e não tinha forma melhor de encontrar com o Gilbertinho, conhecendo o coração dele, do que estar aqui num lugar como essa congregação aqui, porque eu sei o tanto que isso diz respeito ao seu coração, à sua vida, e o mesmo óleo que está sendo derramado sobre a minha cabeça, me renovando, me lavando, limpando meus olhos, é o óleo também que cai sobre a sua cabeça, renova a sua força, seu ânimo, sua disposição. Amém? Irmãos, quem tem a unção de um copo d'água aí, eu agradeço. A revelação está chegando, né? Como é uma comemoração de aniversário, e como eu tenho muito respeito por aquilo que Deus tem estabelecido nesse lugar como revelação profética, eu quero ser bem direto. Talvez você vai ouvir algumas coisas aqui que você não vai entender por hora. Não faça questão de entender. Apenas vai recebendo. Depois vai estar tudo gravado. Você volta lá, ouve mais vezes. Porque é mais ou menos isso que acontece quando você está firmando uma estaca. Quando você está firmando uma estaca, você bate no mesmo ponto várias vezes. Várias vezes. É um esforço repetitivo. É uma insistência repetitiva no mesmo ponto. Até que não haja mais recalque. O que é recalque? Você vai bater, bater, bater até aquilo não ceder mais. Depois que aquilo não ceder mais, você ainda bate mais umas 3 vezes. De modo que a única coisa que não fica prestando para mais nada é o tampo da cabeça da estaca de tanto sofrer pancada. Não se preocupa não, o que tem que prestar é o resto da estaca, amém? Então tem hora que Deus tem que bater na nossa cabeça de tal maneira, tantas vezes, que o tampo vai prestar para mais nada, não. Não preocupa não, tá bom? É só o tampo. O que tem que prestar é o resto. Por isso que eu vou compartilhar com vocês, pode parecer no primeiro momento que é muita coisa, e não é muita coisa. Eu vou só estar falando muito sobre a mesma coisa. Glória a Deus. Por que parece que é muita coisa? Presta atenção, porque se você não entender o movimento, você não entende o processo. Por que às vezes a pessoa está falando e você fala assim, mas é tanta coisa? Não é não. É a mesma coisa várias vezes. Só que cada vez que o bate-estaca bate na estaca, pega ela num ponto diferente. É no mesmo lugar, mas numa condição diferente, porque a estaca já desceu. Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não.
Então parece que é diferente. Parece que é diferente por quê? Porque já me pegou um pouquinho mais firme, glória a Deus. Mas não é diferente, não. É a mesma coisa, só que está pegando você cada vez mais num outro nível de compreensão. Então pareceu que é uma coisa diferente, e não é. É a mesma coisa produzindo em você um nível de consciência e conhecimento. Ai, Jesus! Isso aqui é o CMA fazendo escola, né? É a escola CMA de água ministerial. Tira uma foto aqui que eu quero honrar os irmãos lá do CMA. Porque agora é o seguinte, agora nós vamos tripudiar em cima deles. Põe vídeo aí. Irmãos do CMA, como vocês estão vendo, vocês estão fazendo escola, mas coisas maiores que essa fareis. Eles aprenderam a entregar água, mas o copo já está lá na frente. Já teve uma evolução, então, aqui. Eles aprenderam a água, agora vocês aprendem o copo. Tá bom? Valeu, glória a Deus. É desse jeito, coisa boa é quando a pessoa melhora, né? O processo. E não se contenta de fazer mais da mesma coisa. Tem a ver com o que a gente quer compartilhar aqui. Abra sua Bíblia. Lá em Juízes. A partir do capítulo 6. Como é uma história bastante conhecida de muitos, não de todos, você só mantém a Bíblia aberta para você saber onde é que a nossa conversa está baseada. Mas como é uma história contada em detalhes, ela é meio longa. É só para você saber o endereço. Depois você confere. Amém? Que a obrigação de conferir é sua, não é minha. Então, eu não tinha que estar citando nem o livro, nem o capítulo, nem o versículo. Então, eu já adiantei demais. Entendeu? Porque Paulo, quando ensinava, falava assim, acaso nunca leste nos profetas? Não conheceis as Escrituras? Então, quando Paulo falava, rapaz, ele não citava livro, capítulo e versículo. Não, nós estamos facilitando demais para o povo. Ele fala assim, não leste nas Escrituras? O cara tinha que saber de Gênesis a Malaquias. Amém? Então, já melhorou demais sua vida, porque está em Juízes. Entre o capítulo 6 e 7. Glória a Deus. Agora, mais do que isso. Amém? Aí você vai conferindo, aí você mantém aberto e vai dando uma olhadinha. Essa história conta o seguinte: o povo estava vivendo oprimido pelos midianitas. E era uma opressão muito, presta atenção, porque isso tem tudo a ver com a realidade sociocultural que nós encontramos aqui. E a realidade sociocultural encontrada aqui representa a média brasileira e, mais do que isso, representa a média populacional mundial. Se você quiser saber qual é mais ou menos o grande desafio sociocultural do planeta, é só você abrir melhor os seus olhos para aquilo que são os desafios socioculturais e espirituais do fim social. Por isso eu quero trazer uma palavra que seja profética. E aí eu preciso já alertar você do seguinte: quando a gente está falando de uma palavra profética, no aniversário da igreja, do fim social, é o seguinte: a palavra profética não fala de um futuro. A palavra profética é a revelação de um eterno. Então a palavra profética não fala de um que bom que fosse, quem sabe será, talvez seja. Então a profecia não está apontando para uma possibilidade. A profecia está trazendo uma revelação de um fato para transformação de uma realidade. Então, a palavra profética é a verdade que a realidade oculta. Então nós temos uma tendência de achar que a realidade que eu estou vendo é a verdade. Não, a realidade não é necessariamente a expressão da verdade.
Muitas vezes a realidade é a forma como a verdade está sendo sufocada e ocultada. Por exemplo, o diabo é real, mas não é verdade. Amém? Então a fé é para que você possa tirar os olhos da realidade e ter uma perspectiva da verdade para a transformação da realidade. Glória a Deus, amado. Então, mudar a realidade não vai revelar a verdade, mas a revelação da verdade pode transformar a realidade. Então, muitas vezes, nós estamos trabalhando o caminho inverso, porque nós estamos achando o seguinte: se eu mudar a minha realidade, eu vou conhecer a verdade. Isso é o capeta que fez a gente pensar isso. Porque o capeta quer que você pense como um escravo. Então ele diz assim: no dia em que você fizer, então você será. Não. Na consciência de quem eu já sou, eu vou fazer revelando quem eu sou. Então a revelação de quem nós já somos ilumina e transforma a realidade pela revelação da verdade. Mas mudar a realidade nunca vai me levar à revelação da verdade. Por isso que o diabo, quando quer enganar, ele não mente, mas também não fala a verdade. Porque se ele mentisse, você já desconfiava de cara. Então ele te apresenta uma realidade, mas não te revela a verdade. Por isso que Paulo diz: aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade. Tem gente que está achando que só porque não mentiu, ele está falando a verdade. Não, ele é um não mentiroso, mas ele não é a expressão da verdade. Então a realidade não é mentira. Então muito do que vocês estão vivendo aqui não é mentira, mas ainda não é a expressão da verdade. Porque se mudar a realidade fosse a expressão da verdade, a gente não precisava de Cristo. Porque uma não mentira, ao contrário, seria a verdade. Mas uma mentira ao contrário pode ser uma mentira ainda pior do que a não mentira. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não. Então, não minto. Eu mentia, não minto. Quer dizer que eu estou falando a verdade? Não, pode ser que agora eu sou um mentiroso ainda pior. Porque eu, não mentindo, eu não falo a verdade. Aí lascou. Cito um exemplo prático, Paulo Júnior. O fariseu. O fariseu usava as escrituras, de modo que tudo que ele fazia e declarava não era, e nada era mais o avesso da verdade do que um fariseu. Por isso que Jesus fala: não pegue um ignorante e transforme ele num prosélito, porque a situação dele vai ficar 2 vezes pior, porque você vai tirar ele de uma mentira, colocar ele numa não mentira, sem revelar para ele o que é a verdade. Ele muda o comportamento, mas não conhece a verdade a seu respeito. Irmãos do fim social. Por isso que uma palavra profética revela o eterno e não o futuro. O futuro é próprio de um adivinhador e de um prognosticador. E Deus abomina quem faz o prognóstico ou a adivinhação. Então eu não vim aqui falar do futuro do fim social. Eu vim aqui trazer uma palavra sobre a eternidade. O que Deus quer revelar a essa congregação a respeito do seu eterno e não a respeito do seu futuro. E boa parte dos jovens aqui do fim social tem um projeto de quê? De futuro. Sem uma expectativa sem uma perspectiva de eterno. Um plano de futuro sem perspectiva de eterno é a pior de todas as expectativas. Então, se você está pensando no seu futuro sem sua perspectiva de eterno, você está alimentando uma expectativa e não sustentando uma esperança.
Alguém sabe o que significa fim social? Devia saber. Porque talvez ninguém nunca pensou que podia estar profetizando alguma coisa sobre esse lugar. Amém? E se alguém batizou isso aqui de fim social sem saber que estava profetizando? Então vou ler para vocês o que significa fim social. Amém? Tem por objetivo reinserir solidariedade social na atividade econômica, sem desconsiderar a autonomia privada, fornecendo padrão mínimo de distribuição de riqueza e de redução das desigualdades. Vou repetir bem devagar sobre essa paróquia. Quem sabe isso aqui não podia ser um slogan da SAL Fim Social. Tem por objetivo reinserir a solidariedade social na atividade econômica, sem desconsiderar a autonomia de cada um, fornecendo padrão mínimo de distribuição de riquezas e de redução das desigualdades. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Isso aqui serve para essa congregação ou não? Quem quer abraçar essa causa aqui? Quem entende isso aqui é uma vocação eterna? Glória a Deus, irmão. Justiça. Sabe qual é um dos maiores problemas de Goiânia, não? Você sabe, não? Goiânia é uma das cidades mais evangelizadas do Brasil. Sendo uma das cidades mais evangelizadas do Brasil, uma das cidades mais evangelizadas do planeta. Se a gente somasse todas as confissões cristãs da cidade de Goiânia, se eu pegar a confissão reformada mais a confissão romana, juntasse os católicos romanos com os protestantes, Goiânia seguramente seria uma cidade com mais de 70% da sua população confissão cristã. No entanto, Goiânia está entre as 10 cidades mais desiguais do planeta. Se Goiânia fosse um país, era o segundo país mais desigual do mundo. Como é que a gente consegue conviver com o evangelho e, ao mesmo tempo, ser a segunda maior desigualdade do mundo? Isso é uma não mentira, que não é a expressão da verdade. A igreja de Goiânia está correndo sério risco de não ser mentira, mas também não ser a expressão da verdade. Glória a Deus, amados. E por isso a história de Gideão. Porque Gideão está vivendo um problema sério. E o que era o problema de Gideão? É que os inimigos, presta atenção, igreja, os inimigos não impediam o povo de Deus de trabalhar. Mas eles esperavam o povo de Deus trabalhar. E quando chegava a hora da colheita, eles iam lá e saqueavam tudo. Então, os midianitas estavam submetendo o povo de Deus a um trabalho escravo. Eles mal faziam para sobreviver. E os midianitas tinham uma esperteza, porque eles não roubavam o suficiente para o povo morrer, mas roubavam o suficiente para o povo continuar trabalhando, o suficiente para produzir, e depois eles iam lá e roubar. Então era um roubo meio calculado. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não?
Aí, segundo Gideão 6, segundo Juízes 6, Deus foi lá e pegou a tribo mais poderosa de Israel. Judá, o povo briguento, o povo que gostava do encrenca. Foi, não? Foi? Gideão era da tribo de Judá? Não. Mas devia ser. Porque é da tribo de Judá que vai vir Davi, o leão da tribo de Judá. Então, Deus, para libertar o povo dos midianitas, levantou o rei, o leão. Não. De qual tribo era Gideão? Sabe não? Benjamim. Você consegue pensar com um cara chamado Benjamim é bom de briga? Ó, você não mexe comigo não, que eu sou amigo do Benjamim. Não, fala a verdade. Fala a verdade. Dá. Não. Hã? Fala. Se você fosse lutador de MMA, certo? Você põe esse nome assim para entrar no ringue. E agora, Benjamim, parece que foi assim, Benjamim, não parece que você vai ganhar um beijo, um abraço? Hã? Benjamim. Rapaz. Tanto que essa era a crise do Gideão. A hora que Deus falou assim com ele, Gideão, eu, o Senhor, te levantei para você libertar o povo. Gideão falou assim, onde o senhor tomou essa cachaça? Como? Eu sou o menor da menor de todas as tribos. Quem que Deus levantou para libertar o povo? O menor dos menores. Glória a Deus, congregação. Para libertar o povo dessa mentalidade, dessa ideia de que as coisas se resolvem com o poder. Porque elas se resolvem com autoridade. Então agora Deus vai fazer toda uma desconstrução de poder para levantar um princípio de autoridade. Esse país só será liberto de uma mentalidade escrava quando, a partir do menor dos menores, nós começarmos a desenvolver uma cultura de autoridade para vencer o jugo sob o qual essa nação padece por conta de uma cultura de poder, de mérito, de capacidade, de volume, de números. Amém? Primeira coisa que o Gideão precisava entender é que ele não precisava entender. Glória a Deus, amado. Então, fala aqui para quem está do seu lado. Fala para quem está do seu lado aí. Ó, quanto menos você entender, melhor. Amém? Glória a Deus. Porque quem está querendo entender ainda está valorizando o poder de quem entendeu. E a autoridade não é o quanto você entendeu, é o quanto você conhece. Então Deus não é para ser entendido, Deus é para ser conhecido. E para Deus ser conhecido, a gente precisa entender que Deus trabalha em cima de um princípio. Deus não tem dificuldade com a nossa ignorância, nem com o nosso mal-entendido. Ele só tem dificuldade com a nossa rebeldia. Então, cuidado para você não estar chamando a sua rebeldia de ignorância e de falta de entendimento. Porque às vezes não é porque está faltando entendimento. Às vezes é porque você está tentando provar o contrário. Então, vou explicar. Deus nunca responde a mesma pergunta mais do que 2 vezes. Porque a primeira vez que você faz uma pergunta,
é porque você é ignorante. Segunda vez que você faz a pergunta, é porque você não entendeu. Mas a terceira vez que você está fazendo a pergunta, é porque você está querendo provar o contrário na forma de quem não entendeu. Aí o espírito é outro. Glória a Deus. Por isso que Moisés fez uma pergunta, Deus respondeu. Ele perguntou de novo, Deus respondeu. Na terceira vez, Deus veio para matar ele. Glória a Deus, irmão. Por isso que quando alguém está em pecado, você vai lá e conversa com ele uma vez. Se ele cair em pecado de novo, no mesmo problema, não consertou, você conversa com ele duas vezes. Na terceira vez, não é para conversar, é para punir. Porque agora não é nem ignorância, nem mal entendido. É o quê? É a ideia de prevalecer naquela condição e fazer o meu entendimento prevalecer na minha indisposição de quem não quer conhecer. Glória a Deus, amados. Irmãos do fim social. Naquilo que foi ignorância, Deus vai ensinar. Naquilo que for falta de entendimento, Deus vai explicar de novo. Mas não insistam em manter alguma posição, dizendo que existe dificuldade demais, que você não é a pessoa, que falta condição, que está precisando de mais recurso, porque agora você não está mais falando que falta recurso. Você não está mais falando que falta condição. Você está tentando provar para Deus que Ele errou e não ter te dado tudo o que você acha que merecia para fazer o que Ele te mandou fazer. Glória a Deus, amado. Então está a hora que a missa está esticando, não é porque faltou entendimento, é porque nós estamos querendo provar para Deus que Ele ainda não deu para nós tudo que a gente merecia ter para poder fazer a coisa do jeito que a gente gostaria de fazer. Amém, igreja? Amém. E aí a gente fica postergando. Em vez de assumir a autoridade e a responsabilidade, nós estamos esperando mais o quê? Poder. E quem está esperando mais poder para assumir a responsabilidade é um omisso, um covarde e um tímido, colocando a culpa em Deus que ainda não mandou o recurso. Continua pensando como? Escravo. Aleluia, irmão. Você não sabe? Você coloca a lãzinha lá e pede para molhar só ela. Você não entendeu? Você coloca a lãzinha, pede para ficar seca e molhar em volta. Mas não tenta colocar a lãzinha pela terceira vez. Porque pode ser que o fogo vai vir consumir você. Para outro fazer o teste da lãzinha. Glória a Deus, irmão. Amém. Glória a Deus. É isso, é. Você nunca vai ver uma lãzinha lá fazendo o terceiro teste. Amém? Aleluia. Não é isso? Uma vez? Duas vezes? Terceira vez, aí para quê? Que isso, rapaz? E aí agora Deus vai falar com Gideão. Você está acompanhando a história aí, não? Está acompanhando? Aí Deus vai falar com Gideão. Gideão faz a convocação, juntou quantos para começar a bronca? E aí juntaram lá 30 mil, não foi isso? Então, e aí Deus falou assim, Gideão, gente demais. Vamos arrumar um jeito de diminuir esse povo. Aí sobrou 20 e poucos mil. Deus falou assim, Gideão, gente demais. Até que reduziu para quanto, amados? É mesmo, irmão? Eu estou querendo escrever um livro. Não sei se vai vender, Gilbertinho. Eu estou querendo escrever um livro chamado assim, ó, Como transformar a sua igreja de 30 mil numa igreja de 300. Que tem hora, sabe quem está castrando os filhos de Deus nesse país?
a religião. Você está entendendo, Anderson? Porque eles vão se tornar o melhor escravo, passivo, que não se indigna, que vai trabalhar igual uma mula para salvar um pouquinho do cereal que ele planta, a tempo de ser roubado. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? É como se ele trabalhasse um pouco para salvar a família e outro tanto para ser o quê? Roubado. Era isso que Gideão estava fazendo. E Deus falou, chega. E vou levantar a partir de quem? Do maior? Do menor. E aí ele juntou 300. E aí ele falou, vou dar uma estratégia para vocês fantástica. Vocês vão entender tudo de cara. A estratégia de vocês não tem jeito de dar errado. Vocês pegam uma corneta, uma cabaça e põem uma vela dentro. Na hora H vocês tocam a trombeta, quebra a cabaça e grita. Olha que estratégia fantástica. Você não acha que um trem desse tem a maior lógica? Não, fala para mim se isso não é um plano infalível, maravilhoso, cara. Hã? Pensa se isso não é um plano, assim, uma ideia. Fala a verdade. Se Deus fala para você, não, você quer transformar Goiânia, é o seguinte, você pega uma corneta, uma cabaça, põe uma vela dentro, na hora H você cerca a cidade, dá um grito. Toca a corneta, quebra a cabaça, levanta a vela, pronto. Confusão geral. Vai você tentar entender Deus, aonde é que você vai ficar? Você vai ficar na turma do quê? Do poder. E não na turma da autoridade. Não tem que fazer sentido. Sabe o que tem que fazer sentido? Só o grito. Por Deus e pelos amigos. Porque não é a chama acesa do poder, é a chama acesa do amor. Por isso que era por Deus e pelo amigo. Sabe por que nós vamos fazer isso? Por mais louca que possa parecer essa ideia, porque é por Deus e pelos amigos. Sabe o que vai deixar essa cidade doida? O dia que o povo mais simples e aparentemente mais fraco resolver fazer uma coisa totalmente insana, ganhar essa batalha no grito, aleluia, amado, e não com malabarismos, glória a Deus, irmão, no grito, por Deus e pelos amigos. E isso vai deixar todo mundo o quê? Confuso. Porque estava todo mundo achando que essa batalha ia ser ganhada como? No poder. E não a partir das pessoas mais simples, aparentemente mais fragilizadas, mas que assumiram a responsabilidade de libertar todo o povo. Sem esperar ter poder para fazer isso. Não esperem ser a igreja que vocês gostariam de ser. Não esperem ser a igreja do tamanho que vocês acham que precisam ter. Não esperem ser a igreja com os recursos que vocês acham que precisam ter. Porque o dia que acontecer isso, vocês não serão mais a igreja que pode libertar essa cidade. Façam isso enquanto vocês são a igreja, que podem fazer isso por Deus e pelos amigos, em favor de toda a cidade.
Vocês são dispostos a fazer uma coisa louca, que ninguém vai entender nada. Mas tá bom, quanto menos entender, maior vai ser a confusão e mais os inimigos vão matar uns aos outros. Amém? Porque Deus não queria trazer uma coisa que fizesse sentido. Deus queria era confundir todo mundo. Não tentem ser a igreja que vai fazer sentido. Porque senão vocês perderam o tempo e a oportunidade de ser a igreja que vai tocar a confusão. Aleluia. Pelo amor de Deus, igreja, sal, fim social, pelo bem do nosso ministério, eu tenho falado isso com você, pelo bem do nosso ministério, pelo bem dessa cidade, pelo bem desse país, pelo bem desse estado. Assumam com mais ousadia ainda. Não esperem mais nada. Não façam a conta. Não contem os números. Não se achem menores do que, na verdade, vocês já são. Atuem na medida da sua autoridade, sem nenhuma expectativa de poder. Porque vocês não vieram para fazer sentido, fim social. Vocês vieram para confundir. Aleluia, meu irmão. Então, pelo amor de Deus, não faça a mesma pergunta pela terceira vez. Glória a Deus. Amém, minha irmã? Estou entregando meu coração para vocês. Eu vim aqui porque pediram para me falar sobre mantendo acesa a chama do amor. E eu só consegui achar um exemplo da chama acesa do amor na palavra de Deus em Gideão. Porque sou um cara que ama muitos amigos. E ter a coragem de acender uma lamparina na hora daquela, em volta do acampamento dos inimigos, com tão pouca gente. Você já pensou se acordasse o inimigo de madrugada, tocando uma buzina e gritando? Se isso é a hora de cutucar um leão, amado. Alguém aqui acha uma boa ideia cutucar um leão nervoso, com o poder de acabar com você, de madrugada? Não, mano, você vai esperar esse leão acordar, com muita calma, você vai chegar perto dele e falar assim: seu leão, será que não dava para o senhor libertar a gente? Por quê? Porque Deus está falando. Mas olha, eu até falei com ele, que às vezes não era uma boa ideia, eu tentei 2 vezes falar com ele. Mas na terceira, não, amados. Acorde o seu inimigo de madrugada, no grito, para ele ficar ainda mais nervoso, perturbado da cabeça, para ele não entender nada do que vocês estão fazendo, porque senão essa cidade não será liberta da sua hipocrisia. E o povo dessa cidade, desse país, não será liberto da sua escravidão. E nós vamos continuar rezando todo dia para Deus ajudar a gente a salvar o pouco, enquanto o nosso inimigo leva o muito. Está claro, não? Até que a gente comece a perceber que eles não estão levando os nossos grãos, eles estão levando os nossos filhos. Alguém entendeu o que estou falando aqui ou não? Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque a mesma unção que estava sobre Gideão está aqui agora sobre nós. Está sobre esse lugar. Quero trazer uma palavra profética sobre esse lugar. Pelo Senhor,
e pelos amigos. Fica de pé, meu irmão, onde você está. Fica de pé onde você está.